Olá, amigos. O livro que eu trouxe hoje para o canal é este livro, A Vida Intelectual, escrita pelo filósofo e teólogo francês Antonin Saint-Langes, curiosamente um sacerdote dominicano, ou seja, um padre. Esse livro eu recebi a indicação e a recomendação de um filósofo e professor brasileiro chamado Guilherme Freire. Curiosamente, no mês de abril do ano de 2025, o professor Guilherme Freire fez um evento presencial na cidade de Curitiba e foi fantástico. É incrível a habilidade que ele tem de concatenar ideias e fazer insights de diversas áreas do conhecimento. Mas esse livro eu fui muito feliz na leitura dele. Além de ser um guia teórico, ele também é um guia prático para qualquer um que almeja a vida intelectual, seja ela na produção bibliográfica, quanto na vida de estudos mesmos. Mesmo que, até mesmo no final do livro, o padre Saint-Langes fala que a realização envolve o processo de vida intelectual. Então, a produção de conhecimento é o caminho final para a vida intelectual. Basicamente, diferente de alguns colegas aqui do YouTube que trazem o livro e fazem um apanhado básico das ideias, eu gosto de fazer as minhas anotações e pretendo explicitar elas ao longo desse vídeo. Caso fique muito grande o vídeo, eu faço parte 1 e parte 2, mas o intuito é que acabe sendo extenso mesmo, porque eu gosto de fazer várias anotações e eu vou comentando essas anotações e fazendo insights também com outros materiais e outros autores. Mas basicamente esse livro se inicia com o padre Saint-Langes falando sobre vocação intelectual. Curiosamente, o senso comum é de que a vocação intelectual é uma faculdade extraordinária, que ou a pessoa nasce com essa habilidade ou não tem jeito. Essa vida de estudos é uma faculdade extraordinária, tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm isso, sendo que isso é uma falácia. No próprio livro ele aborda mesmo que basta a vontade de querer ser alguém. Então, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo. É inegável que existam pessoas que têm uma aptidão maior e natural para essas áreas do conhecimento, para o desenvolvimento intelectual, mas isso não é limitado a essas pessoas, isso pode ser desenvolvido, isso pode ser endossado. É curioso que o padre Saint-Langes fala que o intelectual é um atleta da inteligência. Então, da mesma forma que um atleta de um esporte em específico, que treina e treina e se esforça constantemente, diariamente, para desenvolver a melhor aptidão para o esporte que ele pratica, o intelectual não é diferente. É necessário constância, persistência, insistência para desenvolver essas aptidões intelectuais. Até porque é uma vida rígida e difícil, são hábitos difíceis. Mas é curioso que ele também fala que a gente deve buscar ao máximo diversificar os nossos conhecimentos e não se restringir a uma especialidade só. Até porque mais à frente do livro ele aborda isso, mas eu dou uma pequena palhinha agora de que os grandes gênios, os grandes intelectuais da história, eles tinham excelência na especialidade que eles dominavam, porém eles tinham domínio, pelo menos o domínio básico, de diversas outras áreas do conhecimento. Então a gente não deve se limitar nunca. O nosso cérebro não foi feito para esse tipo de limitação e a gente tem uma capacidade de acúmulo de conteúdo muito grande. Então, excelência em uma determinada matéria e pelo menos conhecimento básico em outras matérias. Seguindo no livro, ele fala um pouco sobre as virtudes do intelectual cristão. É muito interessante que nesse livro, por ele ser um padre católico, acho que é meio redundante padre católico, mas ele é padre, ele faz uma mescla muito interessante de vida intelectual com vida cristã. Então, para qualquer um que venha ler o livro e tenha a religiosidade cristã, os insights que Saint-Langes faz sobre a vida cristã, sobre a vida de oração, a vida de estudo da Escritura Sagrada, são fantásticos. Eu tenho certeza que esse livro faz parte do hall dos melhores livros para muitas pessoas.
muitas pessoas mesmo, porque por mais que ele seja restringido a uma bolha de pessoas que buscam esse tipo de aptidão, ele é muito difundido, já existiram algumas versões e é fantástico. Prosseguindo, basicamente também quando ele fala de virtudes do intelectual cristão, ele aborda também o tema das paixões e dos vícios, que como a gente pode pensar e desenvolver um pensamento intelectual corretamente com um coração que é deformado por vícios e paixões. Então, sendo os vícios aquilo que nos afastam da presença de Deus e os vícios aquilo que nos afastam do bem, de condutas boas, as virtudes são um contraponto para combater as paixões e os vícios. E os vícios acabam por se tornar inimigos do conhecimento. É interessante que ele tem um rol bem exemplificativo de quais são esses inimigos do conhecimento para todo intelectual, tais como a preguiça, sensualidade, orgulho, inveja e irritação. A preguiça, sendo ela moral ou física, é uma grande inimiga do conhecimento e da produção intelectual. A sensualidade, quando ele aborda sobre esse aspecto, segundo ele, ela enfraquece o nosso corpo e traz letargia, assim enevoando os nossos pensamentos e atrapalhando a produção intelectual. O orgulho, a inveja, interessante da inveja, olhando por uma ótica e uma análise cristã, é que a inveja, segundo o padre Sertilanges, é você rejeitar a luz que pertence ao seu semelhante. Então, quando eu sinto inveja, eu rejeito a luz que pertence ao meu semelhante, a luz que foi dada por Deus a ele. E a irritação seria a simples prática de repelir críticas sem nenhum tipo de filtro, simplesmente por mero desgosto do recebimento de qualquer tipo de correção. Então esses são os maiores inimigos do conhecimento, segundo o padre Sertilanges. Prosseguindo no capítulo, ele fala também sobre a importância de não classificar a vida intelectual como mais importante que os deveres cotidianos, que a vida cotidiana. A vida cotidiana tem um poder gigantesco, ainda mais nos dias de hoje, que o que as redes sociais e o mundo nos ensina é quão grandiosa deve ser a nossa vida, o quão fantástico você deve ser como ser humano, a ponto de mudar o mundo e fazer coisas grandiosíssimas, e o apreço pela vida cotidiana simplesmente tem morrido ao longo desse tempo. Quando ele abordou esse assunto sobre a vida cotidiana e a vida intelectual não ser superior a isso, é óbvio que a vida intelectual é superior a, por exemplo, alguém que ao invés de escolher estudar, vai assistir televisão, por exemplo. Mas referente aos afazeres cotidianos, como cuidar da casa, família, contato com a natureza, essas coisas também são extremamente importantes para a produção intelectual. E nós não devemos sobrecarregar o nosso corpo, nossa mente com os excessos. Querendo ou não, os materiais que a gente tem contato hoje em dia, seja por via rede social ou qualquer outro aparelho eletrônico, a gente acaba sobrecarregando a nossa mente, que segundo o padre Sertilanges é um solo, com excessos, e isso atrapalha a vida de estudos e a vida intelectual. E a gente sempre deve ter ciência dos nossos limites e sempre avançar na vida intelectual com muita parcimônia. Isso não significa se limitar, mas isso significa reconhecer os limites atuais que você enfrenta e tentar traçar um plano de como avançar e romper esses obstáculos da forma mais inteligente possível. Curioso que há um tempo atrás eu realizava a leitura de um livro chamado A Última Superstição, escrito por Edward Feser, uma refutação ao neoateísmo, um livro interessantíssimo, porém no decorrer da leitura eu tomei ciência de que eu ainda não tinha a aptidão completa para entender e conseguir compreender todas as ideias que o autor explicitava no livro. Então eu precisei pausar essa leitura para melhorar o meu acervo, para depois retornar e poder usufruir e fazer daquele livro parte de mim da melhor forma possível. E esse conselho dos Sertilanges é fantástico, porque às vezes a gente acaba tentando perder tempo em um material muito extenso em que a gente ainda não tem aptidão para isso, a gente ainda não estudou o material base para
da determinada área. E curiosamente, quando ele fala de vida cotidiana, me lembrou muito o Senhor dos Anéis, porque o Tolkien, quando escreveu o Senhor dos Anéis e ele fala dos hobbits, os hobbits são uma alegoria. Tolkien não era muito fã de fazer esses comparativos da mesma forma que C.S. Lewis fazia. Tolkien, você tem muitas camadas para você entender os personagens, mas basicamente para o Tolkien, os hobbits, eles são uma menção e um lembrete da vida cotidiana, que são indivíduos que gostam e prezam de viver em seus próprios lares, de plantar sua própria comida, de leitura, de fumar o seu cachimbo. Então, o Tolkien, o Hobbit em si é um lembrete à vida cotidiana, que não gosta muito de viajar, que quer ficar em casa e ler um bom livro. É como se cada personagem empreendesse um tipo de conduta e temperamento do homem. Inclusive, quando eu finalizar a leitura do terceiro livro, eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal também. Mas, prosseguindo, é interessante que o Padre Sertilanges também dialoga nesse capítulo sobre a importância das virtudes do intelectual cristão, no sentido de, se o estudo que você realiza, ele te afasta de uma vida de oração, se ele te afasta de uma vida de meditação, de uma vida de leitura da Escritura Sagrada, ele é um abuso, ele é uma afronta ao dom e à inteligência que Deus nos deu. Então, no fim das contas e no final do dia, tudo isso, tudo que a gente estuda e todo o nosso esforço intelectual tem que rumar para uma vida cristã, para uma vida religiosa. Porque se a gente se afasta dessas coisas, esse é um estudo, como o Padre Sertilanges fala, um jogo de tolos. É uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus, Deus ter te dado essa capacidade e essa aptidão, e você se encher e se sobrecarregar com tantos conteúdos que não chegam nem perto do que é a verdade eterna, do que é a Escritura Sagrada e do que é a leitura e a meditação e a oração. Então é bem incrível esse insight que ele dá. A gente não deve nem um pouco se envergonhar, segundo ele, disso. E o nosso bem-estar, seja físico ou mental, é muito importante, até porque a gente sabe que quando a gente não preza pela saúde, a doença não tarda a vir. Então é interessante que no final desse capítulo ele está falando sobre saúde, no sentido de falar sobre alimentação e sono. Esse é o fantástico de ser um guia bem prático. Quando ele fala sobre saúde, ele fala que existiram grandes intelectuais na história da humanidade que tiveram saúdes deploráveis, que tiveram diversas doenças deploráveis e morreram de forma trágica. E isso, segundo ele, se Deus o quis, paciência. Essas pessoas foram escolhidas para isso. Porém, tudo aquilo que a gente negligencia da nossa saúde e qualquer tipo de revés que a gente venha a ter na nossa saúde não pode ser por ação ou omissão nossa, ou ação ou omissão nossa mesmo, no sentido de esses intelectuais que tiveram doenças muito graves, eles não tiveram escolha disso. Então, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, tudo aquilo que derivar da nossa ação e da nossa omissão deve convergir para uma vida saudável, para uma vida regrada, para boa higiene, para contato com a natureza e o ar livre, para que a gente não leve uma vida de doença. Porque a doença em si, o que ela faz com o intelectual? Ela acaba por diminuir a produtividade do intelectual e ela usurpa a liberdade. Uma pessoa acamada não tem mais capacidade de produção da mesma forma que uma pessoa saudável. É curioso que em determinado momento do capítulo ele fala uma frase que eu achei fantástica, que a gente deve evitar trabalhar em posição que congestione os nossos pulmões e comprima as nossas vísceras. Bem curioso isso. E eu acho que a frase de ouro dessa primeira etapa do livro do Sertilanges sobre a saúde do intelectual é que aquele que não encontra tempo para praticar exercícios e atividade física deverão encontrar tempo para serem doentes. Então,
tem-se a ideia de que o intelectual é aquela pessoa trancada aqui na sua própria biblioteca, no seu próprio mundo, nos seus próprios livros e abandona o corpo físico. Porém, isso é de uma lástima tremenda, segundo o padre Sertilanges. Referente à alimentação, o padre Sertilanges trata que o nosso dever como intelectual é ter uma nutrição leve e simples e o mais moderada possível, sem muitos excessos. E por que os excessos? Porque os excessos vão nos levar a longos processos digestivos. E a longos processos digestivos, muito sangue no estômago, pouco sangue no cérebro. Então acaba que nesse processo digestivo a letargia nos domina e o que nos resta é o sono, é a entrega. Então a nutrição leve, simples e moderada nos propicia um dia mais produtivo. Referente ao sono, o padre Sertilanges fala sobre o dormir em excesso e o dormir em pouca quantidade. O dormir em excesso acaba nos trazendo também mais letargia, mais sono, porque, segundo ele, acaba tornando nosso sangue, nossos pensamentos mais pesados e, olhando por um lado espiritual, mais impuro. E sobre dormir pouco, o ato de dormir pouco e prolongar os nossos estímulos só com o trabalho também atrapalha a produção intelectual. Mais à frente ele aborda um pouco mais sobre o sono e eu vou deixar para comentar isso um pouco mais para frente, mas é muito curioso como algumas pessoas têm o hábito de dizer: eu tenho capacidade de produção melhor do período da noite, eu tenho eu tenho mais facilidade de estudar no período da noite. Isso é uma balela, segundo o padre Sertilanges. O nosso corpo foi feito para o trabalho diurno, e a ciência mesmo já explica isso. Mais além, ele fala um pouco sobre o papel do intelectual cristão no sentido de tentar mortificar os próprios sentidos. Então, de tempos em tempos, a gente deve realmente tentar anular os nossos prazeres para tentar elevar a nossa alma. Como estudioso, a nossa tentativa tem que ser sempre de elevar a nossa alma. Então, um amante do prazer é um inimigo do corpo e se torna um inimigo da sua alma. Muito interessante esse tipo de abordagem dele. Por isso é um guia prático, não fica só no mundo das ideias. E essa mortificação dos sentidos é bem interessante, no sentido de tentar redimir e trazer a redenção para a nossa alma. Porque, querendo ou não, o pecado nos cerca. Já prosseguindo, o padre Sertilanges fala sobre a organização da vida do intelectual. Tendo em vista que a vida é difícil e árdua para todo mundo, nosso papel é sempre tentar simplificar o máximo possível. Simplificar a vida, esse é o conselho dele. E acho que o maior estresse e o maior problema da minha geração, na verdade de todas as gerações, isso não é exclusivo da minha, é o trato com os estresses da vida adulta e principalmente o dinheiro. O padre Sertilanges fala que o dinheiro ele deve ser gasto da forma mais inteligente possível e a gente deve evitar ao máximo gastar o nosso dinheiro com coisas insignificantes. Insignificantes via Shopee, coisas do gênero, que o nosso dinheiro ele deve sempre ser usado para coisas mais interessantes, como, por exemplo, para adquirir mais material e reforçar mais os nossos estudos. E para aqueles que pensam, então a vida intelectual é uma vida só de labuta intelectual. Pelo contrário, no próprio capítulo da organização da vida, ele fala o quão importante é as férias, as viagens, para quem tem uma vida de estudos. Então, tentar levar uma vida de viagens instrutivas, como ele fala, o gozo de férias repousantes, isso é para ele uma forma muito bem gasta, uma forma de se gastar o dinheiro muito bem, porque traz descanso mental, descanso espiritual e reforço e ânimo para a produção intelectual. Referente à organização da vida, ele também fala sobre o papel da família na vida do intelectual. Óbvio que a época que ele escreveu esse livro, nos anos de 1900, até porque o padre Sertilanges nasceu em 1863, se eu não me engano, e faleceu em 1948, então a época
se predominava mais a produção, o conceito social de produção intelectual vinculado ao homem. Hoje em dia isso não perdura mais, mas sendo a família como o alicerce do intelectual, os filhos têm o papel de trazer inspiração e elevar o estudo do intelectual, e trazer coragem e motivação também. Da mesma forma, a esposa e o marido, sendo o marido o produtor intelectual ou a esposa a produtora intelectual, as realizações do cônjuge são também do outro, seja marido ou mulher, tendo em vista que eles são uma só carne, tendo em vista que o mérito da produção é de ambos. Curiosamente, quando eu li esse trecho, eu lembrei do filósofo também, escritor e romancista, o Chesterton. É muito sabido a história de que o Chesterton escrevia os textos deles e os livros deles, e quem realizava a correção desses materiais era a esposa dele. Então a maior parte dos livros dele só foram publicados com a correção da esposa dele. É interessantíssimo esse papel que a família tem na vida do intelectual quando a gente fala de produção bibliográfica. Prosseguindo, ele fala sobre o tempo de trabalho, a administração de tempo e organização e tempo de produção. No que diz respeito de tempo ao trabalho, todas as atividades que a gente realiza de forma a nutrir a nossa vida intelectual devem também nutrir a especialidade na qual a gente se aprofunda. Então, por exemplo, eu não sei qual é a área de trabalho de vocês e a área de estudo, ou a área que vocês almejam isso, mas tudo aquilo que você consome deve ter uma pequena parcela de estímulo para a sua especialidade. Ainda mais porque, sendo o tempo de suma importância, a organização de tempo é fantástica. Isso me lembrou a matriz de Eisenhower, o presidente americano, que tinha um cronograma de gestão de tempo fantástico. Recomendo depois também a pesquisa, para tentar otimizar ao máximo o seu tempo, seja de estudo ou de outros afazeres da vida adulta. E aqui ele volta a falar um pouco sobre o sono, como eu havia dito anteriormente, sobre o tempo de trabalho. O sono, segundo o padre Sertilanges, é o maior parceiro e aliado do trabalho diurno. Quando a noite adentra, o nosso dever é, segundo ele, largar as rédeas e não pensar mais em nada, e entregar a mente à dissipação, repousando física e espiritualmente. Por quê? Porque se você acaba tendo um sono ruim e um sono sobrecarregado, e é muito difícil hoje em dia, tendo em vista a influência que a gente tem, o quanto a gente é bombardeado com as telas e com as informações, é muito difícil. Mas se você acaba tendo um sono ruim e tentando produzir em excesso no período da noite, o que te sobra é um sono ruim. E esse sono ruim, pela manhã, ele traz uma consequência de uma ansiedade muito maior e um entorpecimento da mente. E é rotineiro que um sono ruim a gente já acorda estressado e ansioso e acaba não tendo uma manhã e um dia produtivo. Curiosamente, ele dá um conselho também aos jovens no quesito de horas de estudo. Segundo o padre Sertilanges, 2 horas diárias de estudo são necessárias para desenvolver uma vida intelectual. E curioso que a gente sempre pensa que, nossa, mas só isso? Ou algumas pessoas pensam, nossa, mas isso é muito. Se você abrir o teu celular no tempo de uso do celular, você vai ver que você passa muito mais tempo com o teu celular do que você imagina, e isso poderia ser gasto com o tempo de estudo, e provavelmente isso passa as 2 horas mínimas que o padre Sertilanges recomenda. Porém, a gente não deve se limitar a isso. 2 horas é o mínimo, e segundo a eles, até 6 horas são uma quantidade boa de trabalho fecundo, trabalho realmente focado e de boa qualidade. Até porque não é a quantidade de horas que importa, e sim a forma como a gente emprega essas horas que a gente tem disponível. E interessantíssimo também a forma como ele aborda de que, por mais que a gente estude para a nossa especialidade, nenhuma ciência é autossuficiente. Como assim nenhuma ciência é autossuficiente? Ele faz uma analogia muito interessante, por exemplo, trazendo para a área médica, ou para a área do estudo do corpo humano, de que a especialidade seria um órgão
Então eu estudo, por exemplo, uma área em específico do direito, ou uma área específica da medicina, focada em um órgão em específico. É uma analogia, mas se aplica perfeitamente ao estudo da medicina, em um órgão específico. Você até pode desenvolver uma expertise incrível no funcionamento daquele órgão e de tudo que diz respeito a ele. Porém, você só vai ter o panorama completo quando você estudar o corpo. Então, o estudo do órgão se complementa com o estudo do corpo. E o estudo da especialidade se complementa com o estudo das ciências no geral. A gente não deve se limitar, até porque nenhuma ciência é autossuficiente. Todas elas se complementam. Até porque todas elas fluíram no passado da filosofia. Tanto a física, quanto a química, quanto a matemática, quanto sociologia, história, tudo isso fluiu da filosofia. Então, nenhuma das ciências são autossuficientes. E, curiosamente, quando a gente para pensar nos grandes gênios da história da humanidade, os grandes gênios eles tinham um domínio muito grande na especialidade, porém dominavam diversos outros assuntos de outras áreas. Por quê? Porque eles tinham curiosidade. Então é importantíssimo estimular a nossa curiosidade. No capítulo seguinte, o Padre Sertilanges fala sobre o espírito do trabalho, como intelectual, como a gente deve pensar e a gente deve agir relacionado ao espírito do trabalho, tomando sempre cuidado com os inimigos do conhecimento, aqueles que eu abordei anteriormente, mas aqui ele complementa com a indolência, a preguiça, a aversão ao empenho e a preguiça moral e física novamente. A gente nunca deve se satisfazer com pouco, segundo o Padre Sertilanges. E é interessante que quando ele fala sobre a preguiça, ele aborda o demônio da preguiça. Eu, em algumas pesquisas, tentei aprofundar um pouco mais sobre o demônio da preguiça, tenho pesquisado, mas, curiosamente, se você jogar na internet, vai encontrar o que eu achei também, pretendo aprofundar mais, mas que esse demônio da preguiça, a tentação dele é que ele inspira cientistas a feitos que estimulam mais ainda a preguiça humana. Curiosamente, a preguiça é a maior inimiga da produção intelectual e de qualquer tipo de desenvolvimento de aptidão humana. A preguiça limita pessoas a grandes feitos que mudariam a vida delas e a vida de outras pessoas, que levariam ao bem coletivo. Já concernente à preparação do trabalho, a preparação para o trabalho intelectual, ele destaca a importância da leitura como processo universal de aprendizagem. Então, a leitura, esse estudo que posteriormente foi se descobrir como o estudo ativo, a leitura é esse processo universal de estudo ativo, de estudo focado, e não só no estudo passivo de recebimento do conteúdo. Até porque o foco é uma leitura inteligente e ordenada, e não uma leitura bagunçada e desordenada que às vezes até mais confunde do que ajuda. Ele não é contra, mas ele fala também o cuidado que a gente deve ter com as leituras de romances. Os romances têm a capacidade de envenenar a nossa mente e entorpecer a nossa mente. É como se o romance fosse um prazer que vai te anestesiar. Então, de tempos em tempos, você tem que fazer mesclas entre esse prazer e esse entorpecimento com o trabalho esforçado e empenhoso que é a leitura. Curiosamente, na vida cotidiana, a gente às vezes descobre que tem pessoas com discursos de sim, eu consumo muita leitura, eu leio bastante, mas o que você lê? E você vai ver o repertório da pessoa e é só romance. E o Padre Sertilanges não é contra o romance, mas o romance ele vem a agregar muito pouco na tua aptidão intelectual, no teu desenvolvimento de uma habilidade nova. Ele é, obviamente, melhor do que uma televisão e um filme, mas ele é um prazer como se o fosse. Então a gente deve ter bastante cuidado, deve moderadamente consumir esse tipo de conteúdo, até porque tudo que existe hoje em dia não é novo, é algo que já foi criado e já foi esquecido. Vide as verdades eternas. Então, o nosso foco tem que ser consumir materiais que tenham verdades eternas. Por quê? Porque sendo a verdade eterna exprimida naquele livro, ele se torna um livro eterno. Independente da época que ele foi escrito, o que está contido ali dentro tem valor.
tem valor em diferentes eras. O primeiro que vem na minha cabeça é a própria Bíblia. As verdades eternas contidas na Bíblia se aplicam a diferentes eras da humanidade. Isso é... Por quê? Porque é uma verdade eterna e acaba tornando o livro um livro eterno. Então a gente deve tentar ao máximo consumir livros que contenham as verdades eternas para acrescentar no nosso repertório da forma mais inteligente possível. Mais adiante, o Padre Setilanges fala sobre os gênios, a admiração que a gente tem que ter pelos grandes intelectuais que já passaram pela Terra e já produziram muito, a importância de você ter contato com esses gênios, de você ler o material deles, de você aprender com eles, aprender as técnicas de estudos deles, aprender as técnicas de desenvolvimento da especialidade do próprio gênio. Por quê? Porque o benefício imediato que você tem tendo contato com um gênio, e a leitura propicia isso, a leitura me propicia ter contato com diversos autores que já não fazem parte mais da minha época, e me propicia a possibilidade de colocar esses autores até mesmo para conversar, autores que não viveram na mesma época. Isso instantaneamente gera instantânea elevação da sua e da minha alma, do nosso espírito. Isso nos traz elevação. E esse tipo de hábito acaba por não nos tornar só meros reprodutores do conteúdo que aquele gênio, aquele intelectual desenvolveu. A gente deve focar em realmente compreender e aprender o que foi dito, e não somente tentar reproduzir de forma mecânica e de forma barata o que eles falavam. Muito importante isso não se tornar apenas um repetidor, mas sim um indivíduo que compreende e acrescenta até mesmo na sua própria vida. Quando você lê um livro desse, você lê um outro material e você faz correlação com outros autores e você se pega refletindo sobre isso, esse contato com eles é instantânea elevação, e isso nos traz a capacidade de gerar pensamentos. Livros que não te elevam e autores que não te elevam não te trazem essa capacidade de gerar pensamento, realizar a conexão de sinapses mesmo e gerar pensamento. O romance, ele às vezes acaba não propiciando isso. Em contrapartida a um livro de algum gênio intelectual, isso ocorre quiçá até nas primeiras páginas do livro. Mais adiante, o Padre Setilanges fala sobre organização da memória. A memória, o nosso foco relacionado à memória deve ser tentar reter o máximo que a gente consegue da forma mais útil possível. Como cristão, o nosso dever é sim ter a Bíblia na nossa memória. É curioso que eu nunca tinha visto nenhum autor falar sobre isso, mas a importância de, como cristão, ter o máximo de versículos da Bíblia guardados na sua memória, isso é um processo de santificação, segundo o Padre Setilanges. Muito interessante. Isso me deu uma nova ótica sobre a forma de manusear e realizar a leitura da Bíblia. E a importância das nossas anotações. As nossas anotações são a nossa fonte de busca pelo material que a gente já consumiu. Uma anotação, ela é inútil se você, quando precisa encontrar aquele material, não encontra. A anotação, ela tem que ser realizada da forma mais útil possível, realizada da forma mais empenhada e útil, porque ela é inútil se na hora que você precisa você não consegue acesso àquele material ou não consegue fazer o link que você teve na hora da leitura. E, por fim, como eu havia dito lá no começo, o trabalho da criação. É como se o caminho das pedras sempre levasse no final, para que no final dessa trilha a criação seja o resultado final. Apreender, parafraseando o próprio autor, aprender e se preparar não funciona tão bem sem uma dose de realização. Então o próprio intuito desse canal é essa dose de realização. Você só retém e você só torna para si aquilo que você estuda quando você emprega todo esse conhecimento e tenta produzir algo com ele, seja escrita, seja por meio de vídeo, seja por meio de áudio.
A gente aprende, a gente retém ensinando, realizando. Falar é escutar a nossa própria alma, segundo o Padre Sertilanges. E é até mesmo o intuito desse canal no YouTube. Reforçar esses comportamentos. Por quê? Porque o trabalho de criação, ele é um trabalho muito árduo, como o próprio autor diz. Ele é um trabalho que traz muita constância carregada, paciência e perseverança. Segundo o Padre Sertilanges, a gente tem que sempre buscar a Deus para renovar as nossas forças, contato com a natureza para renovar as nossas forças. E a gente sempre deve estar por inteiro naquilo que a gente está fazendo. Da mesma forma que Deus não se dissocia da sua obra. Deus não se dissocia da sua criação, não se dissocia do homem, não se dissocia da natureza, de todos os seres que ele criou. Da mesma forma, nós não devemos nos dissociar daquilo que a gente pretende produzir, daquilo que a gente faz. Quando você senta para ler um livro, o nosso pensamento deve ser: Deus não se dissocia daquilo que ele cria, daquilo que ele tem contato. Então, por que eu, quando eu tenho contato com esse material, acabo por me deixar tão desatento e tenho um desleixo tão grande com o meu próprio intelecto, com o meu próprio foco? Interessantíssimo. E, querendo ou não, esse tipo de atitude de não empreender foco, normalmente por preguiça, e sendo a preguiça a mãe de todos os vícios, é inegável que é um esforço contínuo para lutar contra a preguiça, para lutar contra a aversão ao empenho. É inegável que isso demanda um esforço contínuo. Porém, segundo o autor, por mais difícil que seja, a gente nunca deve recorrer a nenhum tipo de estimulante para realizar o trabalho intelectual e o trabalho de realização. Por quê? Querendo ou não, a gente sempre vê hoje em dia estudiosos falando sobre existência de remédios para melhor foco, para melhor aptidão de escrita, de estudo, mas no fim das contas o que a gente sempre vê é que no final dessa trilha o que acontece ou é a falha física do corpo, ou é a falha mental, é a mente entrando em colapso. Então não existe, segundo o Padre Sertilanges, nenhum tipo de estimulante a não ser a vontade de querer ser alguém, a vontade de aprender, a vontade de ter contato com as verdades eternas, sejam elas todas divinas. Essa vontade é o combustível, é o estimulante. E, querendo ou não, a nossa mente, ela tem a habilidade, ela se habitua muito fácil com aquilo que a gente exige frequentemente dela, né? Então ele fala que a mente tem a capacidade de adaptação muito grande. Então no começo pode ser difícil, mas quanto mais você empreende esforço naquilo, mais habitual aquilo fica. Mais a tua mente tem capacidade de adaptação para o desenvolvimento daquela tarefa. E sempre, da mesma forma que eu faço um link agora com a matriz de Eisenhower, o Padre Sertilanges fala: se você disse que fará, então vai e faça. Não procrastine. A procrastinação, sendo a procrastinação a preguiça, atrai outros vícios. Então, se você se deixar levar por um dos vícios, a probabilidade de você atrair outros à tua vida é muito maior. E é sabido que esse desleixo com as paixões é um buraco sem fundo, é um poço sem fundo. Só tende a piorar, essa busca incessante por prazer só tende a piorar. O que traz a felicidade real, seja ela na produção intelectual ou nas outras áreas da vida, é tudo aquilo que demanda de nós esforço. E a vida intelectual não é exceção. Tudo aquilo que nos demanda esforço e empenho de forma que venha a nos causar muito cansaço físico, mental, tudo isso é o que traz os bons retornos. Nada de bom vem sem o sacrifício. Eu não me recordo aonde eu vi essa frase, não foi no livro do Padre Sertilanges, mas nada de bom nos chega a nós sem o sacrifício. E a vida intelectual não é exceção. A única diferença é esse senso comum que a gente tem de que isso é uma faculdade extraordinária. Mesmo não sendo, isso pode ser desenvolvido por qualquer um, segundo o Padre Sertilanges. E concluindo esse vídeo,
No final do livro ele aborda que o intelectual, para ser um intelectual completo, para que ele seja perfeito e completo para o ecossistema em que ele vive, e para que ele se desenvolva da forma mais equilibrada possível, você, eu, a gente sempre deve buscar a vida em comunidade, atividade prática, vida, atividade física, cuidado com a saúde, o contato com a natureza. Segundo o Padre Sertilanges, o melhor tipo de atividade física pro intelectual é a caminhada. Ele destaca bastante a importância da caminhada, que é durante a caminhada que a gente organiza os nossos pensamentos, organiza as nossas ideias, organiza, se planeja. Cuidado com a casa. A vida cotidiana tem uma importância tremenda na vida do intelectual. O intelectual que se desprende disso é um intelectual raso. Raso porque essas tarefas cotidianas nos aproximam das verdades eternas e daquilo que nós, humanos, fomos criados a ser e fazer, diferente dessa visão que a tecnologia hoje em dia prega, de que a gente deve ter efeitos absurdamente grandiosos e fantásticos, não, e sendo a vida cotidiana algo ruim, pelo contrário. Sempre procurar o contato com as artes e as reuniões com os amigos. É de suma importância amizades de qualidade, amizades que te elevam o teu espírito e elevam a tua capacidade espiritual, intelectual, moral, pessoas que venham acrescentar na tua vida. Isso me fez reavaliar e fazer um filtro também muito grande sobre as minhas próprias amizades. As amizades, elas têm que ser algo a acrescentar. E a gente só coloca, como isso, parafraseando o autor mesmo, a gente só coloca para dentro da nossa casa as pessoas que são nossos amigos e têm essa capacidade, sendo a nossa casa o nosso local de produção e o nosso local de segurança. E é inegável a importância das artes, das poesias, consumir arte e poesia de qualidade. Hoje em dia a gente tem um levante muito grande de arte relativa, de um discurso de que a arte é subjetiva. Isso é mentira, isso é mentira. O belo, o bom, ele é algo objetivo, ele é algo que dá para se definir, é tranquilamente perceptível a qualidade, a habilidade, por exemplo, quando você observa um quadro do Rembrandt, falando, por exemplo, o quadro do Rembrandt sobre o Jesus e os discípulos no barco, um comparativo com artistas que jogam tinta nas telas. Isso não é arte. A arte, o bom e o belo, ele é objetivamente, dá para objetivamente descrever o que é o bom e o belo. E isso não deriva de opinião. Esse relativismo que a gente vive hoje em dia acaba deixando tudo muito subjetivo, tudo deriva de opinião. E a arte não se aplica a isso. A arte é sim uma verdade objetiva também. A gente tranquilamente consegue observar uma produção artística e saber se aquilo é belo, se aquilo é realmente belo. Não precisa de muita análise, é só olhar para a produção artística, por exemplo, N quadros, e você vê que o ser humano que desenvolveu aquela habilidade, isso nos fascina. O ser humano tem essa característica, e lendo o livro me peguei pensando nisso. Recente discussão sobre inteligência artificial e sobre o papel que a inteligência artificial ocupa na produção artística, e os artistas se sentem ameaçados com a existência da inteligência artificial, mas isso é balela. Na verdade, o que está acontecendo é um filtro. O ser humano nunca vai deixar de consumir e querer ver outro ser humano produzir arte. Eu duvido muito que alguém deixaria, por exemplo, no seu próprio casamento, de preferir uma banda tocando uma música, outros seres humanos tocando um instrumento, do que um pendrive com uma playlist de música. Isso a tecnologia nunca vai substituir. A admiração que o ser humano tem em observar outro ser humano produzindo arte. Curiosamente, a gente deve sempre se atentar a isso. A arte tem sim, é possível sim definir de forma objetiva, não deriva de opinião.
o belo ele é sim definido, dá para sim definir o que é belo, e isso é tranquilamente perceptível. E sendo a poesia, e ele também fala sobre os esportes inteligentes, para evitar também para evitar agir, por exemplo, como um cidadão romano na época do auge do Império Romano, que basicamente vai ao Coliseu. Querendo ou não, os esportes hoje em dia nada mais são do que o novo Coliseu. Instrumentos de dissipação de pensamento em massa, de transformação da mente e dos pensamentos, de mortificação mesmo da vida intelectual, de mortificação da capacidade produtiva. Evitar esse tipo de contato com esse tipo de esporte. E, para concluir, o verdadeiro sábio, segundo o Padre Sertilângios, nunca discute. Então, obrigado para você que assistiu até agora. Eu pretendo trazer novos livros para o canal. Espero que tenha sido de bom proveito e muito obrigado.